aí galera, meu nome é Eric e hoje eu vou estar ensinando um pouco como jogar de caçador de demônios, quais são os melhores talentos para escolher e quais são as melhores habilidades para rotação. E bora lá, bora começar. Vamos começar então com os talentos, o que é melhor, o que funciona melhor aqui para o caçador. Nessa primeira linha de talentos, a gente tem a Fúria Cega, o Apetite Demoníaco e a Lâmina Vil. A Lâmina Vil é uma outra boa opção aqui nessa linha. Ela funciona bem para chegar perto dos inimigos e ela dá um daninho legal. O Apetite Demoníaco ele não é tão interessante porque a gente não sente muita falta de fúria, e a Fúria Cega faz o nosso raio ocular gerar fúria e durar 50% a mais, o que é uma coisa muito boa porque nossa habilidade mais forte, que é o raio ocular, ela dura um pouco mais e regenera a nossa fúria. Aqui na segunda linha de talentos a gente tem Aura de Imolação, Lâminas do Demônio e Fome Insaciável. Eu normalmente pego a Aura de Imolação porque ela é uma habilidade que complementa bem o nosso dano em área, gera um pouco de fúria também e dá um DPS legal. A Lâmina do Demônio ela é uma habilidade interessante para gerar um pouco mais de fúria e causar um pouco mais de dano, mas no geral a Aura de Imolação ainda dá um pouco mais de dano que ela, e a Fome Insaciável é uma habilidade mais para fúria e a gente não sente muita falta de fúria. Aqui na terceira linha de talentos a gente tem Rastro de Ruína, Maestria Vil e Salva Vil. Normalmente eu pego o Rastro de Ruína porque ele aumenta o dano da nossa Dança de Lâminas, que é a nossa segunda habilidade de dano mais forte. E a Maestria Vil, ela aumenta o dano do Impulso Vil, que no geral não é uma habilidade que a gente precisa muito para dar dano, ela não é uma habilidade muito forte, ela é uma habilidade mais focada em movimentação. E Salva Vil é uma habilidade boa para dano em área também, é uma habilidade forte, mas durante a luta um Rastro de Ruína ainda vai dar mais dano. Aqui na quarta linha de talento a gente tem Dilaceração da Alma, Instintos Desesperados e Andar no Éter. Essa habilidade aqui, Andar no Éter, ela é uma habilidade muito boa para o PVP. Ela te deixa imune por 5 segundos e te ajuda a fugir. A única coisa é que você não consegue atacar enquanto você tá usando essa habilidade. Os Instintos Desesperados, ela é uma melhoria para o Borrão, que é a nossa habilidade defensiva que aumenta a nossa esquiva e diminui o nosso dano recebido. Se você preferir jogar com um pouco mais defensivo, ela é uma habilidade interessante. Aqui na Dilaceração da Alma, ela aumenta o nosso lifesteal, o nosso sorver, em 10% e aumenta em 10% a mais quando a gente está na nossa metamorfose. Aqui na quinta linha de talentos, a gente tem Ciclo de Ódio, Primeira Gota e Talho Negro. O Ciclo de Ódio, ele é uma habilidade também que funciona bem para fúria, mas eu sinceramente não acho que que o Caçador de Demônios é uma classe que sente muita falta de fúria, a gente consegue gerar fúria bem fácil. A Primeira Gota, ela reduz um pouco do custo de fúria da Dança de Lâminas e aumenta o dano dela no final. O que é bom, porque mesmo que o custo de fúria não seja tão forte assim, o dano a mais ele faz a diferença. E o Talho Negro é outra habilidade de dano a mais. Eu pessoalmente prefiro a Primeira Gota. Aqui na sexta linha de talentos, a gente tem Poder Liberado, Mestre da Glaive e Erupção Vil. Poder Liberado é uma habilidade que reduz um pouco do custo da fúria do Nova de Caos, que é a nossa habilidade que stuna em área e aumenta um pouco e diminui um pouco o cooldown dela. E sei lá, pra mim como o cooldown dela já é um pouco baixo, né? 1 minuto não é muita coisa, não dá pra sentir muita falta. Eu sinto que não faz tanta diferença assim. E Mestre da Glaive aumenta a quantidade de cargas que a gente tem no arremessar Glaive e dá um pouquinho de slow por 6 segundos. Eu também não sinto tanta diferença. A Erupção Vil, 30 segundinhos de cooldown e você consegue dar um stun em um alvo. Então é uma oportunidade a mais de conseguir prender um inimigo, tanto no PVP quanto no PvE. Então eu acho bem versátil. Dá um pouco de dano e enraiza. Aqui na sétima linha de talentos a gente tem Demoníaco, Embalo e Nêmesis. O Nêmesis é uma habilidade interessante para single target, para um inimigo só, quando a gente quer dar um pouquinho mais de dano. Só que a recarga é um pouco alta, para 2 minutos, então eu não sei se vale tanto a pena. O Embalo melhora um pouco
O nosso impulso vil dá um pouco mais de dano. E a retirada vingativa tem uma recarga reduzida e gera 80 de fúria. São duas habilidades que são mais focadas em movimentação. Então não sei se vale tanto a pena em comparação ao demoníaco, que faz o nosso raio ocular transformar a gente em demônio por 8 segundos depois que a gente termina de canalizar ele. Ou seja, depois que a gente usa o raio ocular, a gente entra em metamorfose e aumenta o nosso sorver e a nossa aceleração em 20% por 8 segundos sempre que a gente usa a habilidade. Então eu pessoalmente acho mais em conta. E esses aqui são os talentos no geral do DH. Vamos agora então dar uma olhada nas passivas do Caçador de Demônios. A gente tem umas passivas interessantes que ajudam bastante na nossa jogabilidade. A primeira delas é a Almas Estilhaçadas. Sempre que a gente mata um inimigo, ele dropa a alma dele, e quando a gente pega essa alma, a gente cura 20% da nossa vida máxima. É uma passiva muito boa para sustentação, para a gente conseguir ficar vivo. A gente tem a Maestria, que toda a classe do jogo tem, né? A nossa aumenta em 31% nosso dano caótico e nossa velocidade de movimento em 10%. A gente tem a Marca do Caos, que a gente aumenta o nosso dano single target, e Proteção Demoníaca, que reduz o nosso dano em 10% dano mágico. É interessante também. E Salto Duplo, que permite que a gente pule 2 vezes e depois eu vou mostrar um pouco que na realidade a gente pula 3 vezes. Agora então, vamos falar um pouco sobre as habilidades de dano do DH. O DH tem umas habilidades super interessantes de dano, algumas em área, algumas single target, algumas de longa distância e algumas perto. A gente pode começar sempre a nossa rotação com Arremessar Glaive, é uma habilidade boa para puxar um pouco de agro. A gente também tem o Tormento, que também provoca os inimigos para perto da gente, que é outra habilidade boa para tentar sustentar um pouco do nosso agro. Sempre que a gente começa com Arremessar Glaive, a gente pode seguir para a Aura de Imolação, para gerar um pouco de fúria, dar um pouco de DPS e seguir com a Mordida do Demônio, para começar a gerar a nossa fúria. Quando a nossa fúria já está no máximo, a gente pode usar a Dança de Lâminas para dar o dano em área, se posicionar bem e usar o Raio Ocular. Outra habilidade que a gente tem de dano é a Metamorfose. Ela é uma habilidade interessante porque ela coloca a gente na forma de demônio, ela stuna os inimigos em área e ela aumenta a nossa aceleração em 25% e o nosso Lich em Sorver em 30%. Então a gente consegue se curar um pouco mais. Enquanto a gente está nessa forma, a gente também dá um pouco mais de dano. As nossas habilidades elas dão um pouco mais de dano, que é interessante. Então, a gente pode continuar usando algumas habilidades, como a Mordida do Demônio, para gerar a Fúria, e a Aura da Imolação para gerar a Fúria também. A gente pode complementar esse dano com o Golpe do Caos, que é uma habilidade que consome Fúria, mas tem uma chance pequena também de não consumir. E ela é uma boa habilidade para usar enquanto a nossa Dança de Lâminas ou o nosso Raio Ocular estão em cooldown. Então quando a gente usa a Dança de Lâminas, Raio Ocular, tá tudo em cooldown, a gente pode usar a Aniquilação ou o Golpe de Caos, dependendo em qual forma você tá. Outra forma interessante de fazer a rotação de habilidades de dano do DH é a gente começar com a Aura de Imolação, gerar um pouco de DPS, usar a Mordida do Demônio para gerar a Fúria, e aí a gente usa a Nova do Caos para stunar os inimigos em área, Dança de Lâminas, Raio Ocular. Aí não tem erro, a gente consegue normalmente acertar todo mundo sem muita preocupação. Agora, para a gente ver um pouco das nossas habilidades de defesa, a gente tem algumas opções interessantes. A gente tem a Retirada Vingativa, que remove os nossos efeitos de slow e faz com que os inimigos próximos tomem dano e tomem o slow no lugar também. Então, a gente pula para trás, dá slow e remove o slow da gente, dá um pouquinho de dano. A gente tem um Borrão, que aumenta em 50% a nossa esquiva e reduz o dano que a gente recebe em 35%. É uma habilidade boa para sobreviver um pouco mais numa luta e para tentar conseguir agrar um pouco mais também. E por último, a gente tem Trevas, que a gente cria um círculo no chão de 8 metros e os aliados próximos eles têm esse buff que tem 20% de chance de evitar o dano de um ataque. E no geral essas são as habilidades de defesa. Para controle de grupo, a gente tem algumas habilidades interessantes.
a gente tem o Aprisionar, que deixa o inimigo parado ali por 1 minuto. Se ninguém mexer nele, ele fica quieto na dele e não incomoda a gente. É uma habilidade boa para usar durante a raid, durante a dungeon, quando a gente quer deixar um inimigo separado, sem ele atrapalhar muito durante uma luta. Outra habilidade interessante que a gente tem é a Erupção Vil. Ela é uma habilidade que custa um pouquinho só de fúria, 10 de fúria, e stuna o alvo por 4 segundos, e dá um pouquinho de dano. Uma habilidade interessante que permite que a gente tenha um controle melhor de grupo. A gente tem um Interromper também, que permite que a gente interrompa o casting de habilidades e ganhe um pouco de fúria se a gente conseguir interromper com o tempo certo. E por último, nossa última habilidade de controle em grupo é a Nova do Caos, que permite que a gente consiga controlar e stunar todo mundo em área e dar um pouquinho de dano. E por último, e não menos importante, o Caçador de Demônios é uma classe muito boa por causa da movimentação, da agilidade que ela tem, que permite que a gente faça algumas coisas super interessantes. A gente pode fazer um pulo duplo, a gente pode planar, a gente pode sair de umas situações muito complexas que outras classes normalmente não poderiam sair. A gente pode inclusive usar o Impulso Vil enquanto a gente está planando, que permite que a gente tenha uma velocidade ainda mais alta no ar e um controle melhor do nosso personagem enquanto a gente está se movimentando. A gente pode inclusive usar a Retirada Vingativa como outra forma de movimentação aérea ou de qualquer outra forma para tentar se posicionar melhor numa luta ou em qualquer outro tipo de situação. No geral é uma classe muito boa para movimentação. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero poder ter ajudado de alguma forma. Se alguém tiver mais alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, alguma outra ideia, alguma outra sugestão de habilidades, de talentos, só comenta aí, dá uma ajuda. E muito obrigado, tamo junto, e é isso aí, falou!